Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Medição Podcast. Eu sou a Carol Paiva. E se você gosta do assunto emagrecimento, treino, musculação, será que é possível as mulheres ganharem massa muscular sem o uso de hormônios? Eu tô aqui com o personal trainer Alisson Bandini. Tudo bom, Alisson? Tudo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Alisson Bandini, sou personal, especialista em emagrecimento e hipertrofia feminina. A gente vai bater um papo aqui, tirar algumas dúvidas de vocês, pra gente bater um papinho legal aqui. Show, Alisson. Plateia, não tem problema não. Gente, hoje tá animada aqui, viu? Tem uma plateia ali, ó. Que se vocês quiserem aparecer, pode vir aqui, dar um tchau. Então vamos lá, Alisson. Me diz o segredo de emagrecer, de ter um corpo, um shape, né? Saudável, de forma saudável, emagrecer de forma saudável e ter aquele shape malhado. Isso é possível, mas você tem que abrir mão de algumas coisas. Por quê? O emagrecimento de forma saudável tem que ser uma coisa gradativa. Não pode ser uma coisa assim, você vai ter que treinar todos os dias, fazer uma dieta totalmente regrada. Não precisa assim, tem que começar aos poucos. Porque se você fizer uma coisa muito radical, você não consegue segurar isso por muito tempo. Você acaba desanimando, achando aquilo muito sufocante. E para falar a verdade, tipo assim, para quem treina, às vezes você não gosta ali, você tá para ter uma qualidade de vida melhor, né? Questão de emagrecimento. Tem gente que só vai treinar, vou me casar tal mês, vou dar uma emagrecida, né? Para ficar um vestido melhor e tal. Mas enfim, dá sim, você vai ter que treinar e estar com a alimentação de forma adequada com o seu objetivo. Eu costumo dizer que são 3 pilares. É treino, dieta e descanso. Se você falhar em um desses, você vai cair de rendimento. Tanto se você começar a faltar treino, quando você não descansar, não dormir de forma adequada, ou você não fazer a dieta. Aí você vai ter um déficit, no caso, no seu resultado. Né? O ideal é que você faça isso de forma gradativa, ou seja, eu nunca pratiquei musculação, começa de 2 vezes na semana, ou então até uma vez, você começa uma caminhada, dia sim, dia não, depois se matricula numa academia, começa a treinar 2 vezes, 3 vezes, começou a gostar, vai no nutricionista, ou então, não quero ir no nutricionista agora, não tenho dinheiro, faz uma reeducação alimentar, começa a cortar doces, diminui refrigerante, diminui a questão do salgado. Massas, né? Tenta comer de forma mais saudável, que isso aí já vai impactar demais no teu corpo. Isso, no teu resultado. Já vai dar uma diferença. E assim você vai se animando. Aí começa a treinar 1, 2, 3 vezes na semana. Começa a investir mais. Vou no nutricionista, que eu dei uma estagnadazinha, eu acho que dá para mim ir além disso. Aí você vai no nutricionista, aí pronto. Fez isso. Faça que isso, você transforme isso no método, num hábito. No hábito, né? E no estilo de vida. Que aí você vai estar treinando, fazendo dieta e nem vai ser aquela coisa desgastante. Para você vai ser a sua rotina diária. Então não vai atrapalhar. E dá sim você ter emagrecimento de forma saudável, né? E manter isso por muito tempo, né? Sim, criar um hábito, Exatamente. né? Porque assim, tu falou uma coisa interessante, é treino, dieta e descanso. Mas tem muita gente que não descansa. Porque o pessoal acha que é quantidade. Porque muita gente diz eu quero emagrecer. Aí vai para uma aula de spinning, depois faz 30 minutos de esteira, aí vai para musculação, vai para o fit dance. Não para. Aí isso, em vez de você ter um resultado positivo, você vai ter um resultado negativo. Por quê? Porque vai dar um overtraining, porque você vai estar fazendo muitas atividades ao mesmo tempo e teu corpo vai ficar, em vez de ter aquela disposição que geralmente quem começa a treinar começa a ter, você vai se sentir mais cansado ainda. Por quê? Porque você não está com a dieta adequada, ou seja, você vai estar se autodegradando, porque querendo ou não, a atividade física é uma atividade catabólica, você perde massa muscular se você não tiver... Como é a atividade catabólica? Catabólica, você perde massa muscular, é até meio contraditório. Porque assim, quando você vai trabalhar com peso resistido, você está agredindo seu tecido muscular. Não, peraí, com peso o que é? Porque tu tem que explicar o que é. Peso resistido é com carga, né? Você tá treinando com carga. Levantar peso. Isso, musculação. Se você fizer isso e não tiver um aporte nutricional bom, você vai se autodegradar, ou seja, seu corpo vai usar sua própria massa magra como fonte de energia. E por isso que a gente tem que ter o aporte nutricional. Por isso que é o ideal você sempre ter um acompanhamento tanto de um treinador, um personal, né, e um nutricionista. Você tendo esses dois, eles vão te dar o segredo, né, te dar o caminho que você vai fazer para você ter aquele objetivo. Eu quero perder
10 quilos em um mês. Não tem como a gente mensurar isso. Tem como você dar seu melhor e tentar fazer o que foi proposto para você fazer e você ter o resultado ideal. E aí você faz uma coisa gradativa, de forma saudável, sem aquelas loucuras, sem aquele radicalismo. Vai devagarzinho que dá certo. Massa. E assim, mesmo a pessoa que tem um excesso de gordura, de tecido adiposo, quando malha, perde também um pouco de... Não tanto porque ela tem muita reserva, A reserva, né? Isso, porque tipo, quando a pessoa tem muito tecido adiposo, muito percentual de gordura alto, você tem uma reserva boa. É tanto que para emagrecer é bem mais fácil do que ganhar massa muscular. Porque emagrecer é só você dar déficit calórico. E aí você usa tuas gorduras como fonte de energia, falando de forma grosseira. Já não, para a pessoa que quer ganhar massa muscular, é como se fosse construir uma casa do zero. Você tem que realmente fazer uma dieta legal, você tem que estar com aquele... É porque tem o déficit calórico, né? Tem hipercalórico e hipocalórico. Você tem que estar, ou seja, sobrando, não pode faltar. Já para emagrecer, não. É só você... eu tenho que ingerir 3.000 calorias por dia. Você bota 2.500, você vai ter um déficit ali de 500 calorias, né? E como você está praticando atividade física, você vai usando aquela reservinha aos poucos e vai baixando o peso de forma gradativa. Aí você, um nutricionista, ele consegue mensurar isso. Aí no retorno lá ele vai dizer, tu baixou tanto de peso, vamos ter que fazer um reajuste aqui na tua dieta. Aí ele baixa mais, deixa mais em déficit, só que de forma gradativa. Não é, 3.000 cortar para 1.000. Você vai emagrecer? Vai, mas vai perder massa muscular junto. Você não vai ter um emagrecimento saudável. Você vai se autodegradar. Você vai, vai baixar o peso na balança. Se autodegradar é consumir assim mesmo. É, tipo isso. Aí você vai baixar o peso na balança? Vai, mas não vai ser de forma saudável. E se você parar de treinar, você volta tudo da estaca zero. Ou seja, você ganha tudo de volta de forma bem mais rápida. Interessante. Então, para quem está querendo perder peso, diminuir a gordura, percentual de gordura, isso. É interessante que faça musculação, né? Algo que tem que fazer, né? Algo que repõe a massa, né? Exatamente, porque quando você está fazendo musculação, você, ao ganhar massa muscular, você vai ter um gasto calórico maior para manter essa massa muscular. É como se fosse uma empresa. Quando você tem uma empresa, digamos que tem 10 funcionários. Aí, digamos que você ganhou nem mais... me fale. Você ganhou mais 5 funcionáriozinhos, né? Que no caso é a massa muscular. Ou seja, você precisa de ter um aporte maior em dinheiro, em caixa, para pagar isso, para pagar esses mais 5 funcionários que teve. Ou seja, isso é a gordura. Aí você vai ter que ter aquele gasto para manter aqueles mais 5 funcionários. E aí, aos poucos, você vai baixando o percentual e aumentando o percentual de massa magra. E isso aí que é o emagrecimento de forma saudável. Não é aquele que você só emagrece e fica flácida, né? Você fica, eu não gostei. Eu emagreci, mas não imaginei que ficasse desse jeito. Então, você fazendo junto com a musculação, aí fica uma coisa mais saudável, duradoura e fica uma coisa bem melhor para você esteticamente falando e... falando também de forma saudável, né? Fica um emagrecimento de forma saudável. Sim, e os benefícios da musculação, né? Aproveitando aí o gancho para falar. Vários, tem... Porque, deixa eu só dar o meu exemplo, que não é muito exemplo, né? Eu faço musculação assim, eu faço... Estão rindo aqui, não me entrega não. Aí vem. Não me entrega não. Mas assim, eu comecei a fazer musculação não de forma constante, né? Mas eu lembro, com 15 anos... Muito tempo. Só que eu nunca gostei muito da questão de ser muito monótono, repetitivo, né? Tem esse... Eu entrava, aí ficava 3 meses, aí saía, aí ficava um tempo sem fazer, aí voltava. Eu sempre tive essa relação de amor e ódio com a musculação, sabe? Mas é tipo porque porque é uma coisa muito repetitiva, né? E tem que ter uma coisa para você não se cansar ali daquela repetição. Mas, assim, o que é que a gente pode fazer para amar a musculação? Porque os benefícios são... Pronto, você falou uma coisa bem interessante. Realmente, a musculação é uma coisa monótona. Por quê? Porque quando a gente quer treinar uma coisa para melhorar, a gente tem que fazer ficar repetindo aquele movimento para melhorar. É que nem um lutador. O lutador vai dar um chute ou um soco, né? Se ele fizer isso, você consegue replicar, mas não na mesma forma que ele. Aí como é que ele conseguiu dar aquele soco com a técnica, né, que ele faz? Ele fez aquilo várias vezes. Ficou socando lá o vento, ficou socando no saco. Mesma coisa a musculação. Quando você começa a treinar, vai ter uma adaptação neuromuscular, uma adaptação fisiológica, e tudo isso
engloba o funcionamento do teu corpo. Então, você tem que fazer aquilo repetitivamente para justamente a gente trabalhar com a progressão de carga. Porque você começa com aquela carguinha baixa, aí começa a ficar fácil, você começa a entender o movimento, aí você começa a fazer o movimento com mais qualidade, e aí você já começa a sair do iniciante, né, para uma pessoa de médio para o avançado, né? Aí você começa a testar novas cargas, exercícios livres, é uma coisa que tem que ser gradativa, mas realmente é repetitivo porque... Para a gente ter o ganho de massa muscular, a gente realmente tem que fazer um treino, tem que ser... Não pode ficar trocando tanto, porque até teu corpo ele não vai entender. Se tu fizer uma coisa hoje, amanhã fazer outra, ele não vai entender. Ah, pai, tu quer o quê? Tu quer crescer aqui, o que é que tu quer da vida? Ele vai ficar meio assim. Então, o ideal é que você sempre faça, divida, né? Tem o volume do treino, intensidade, a frequência, você faz a divisão, quantidade de séries por semana e tenta fracionar nisso, dividido pelas quantidades de vezes que você treina na semana. Treino 2, 3, treino 4 vezes. Aí você monta o treino de acordo com a disponibilidade do aluno. E aí a escolha dos exercícios vai também depender do que ele necessita. Não é de forma aleatória, não é receita de bolo. Tem que fazer uma avaliação física, uma avaliação postural, ver os pontos fracos, os pontos que precisam ser trabalhados. É tudo... geralmente o pessoal pensa que é bem fácil. É 3 de 10, bota aí, acabou. Não é bem assim, não. É um negócio bem mais complexo. Mas bem assim, complexo. Alisson, tu geralmente quando tu faz lá como é que chama? Avaliação? Não, o treinozinho lá. A planilha de treino. A planilha de treino, né? Tu bota sempre um dia a parte superior e outro... Vai inferior ou mistura? Vai depender muito do aluno. Porque, como eu te falei, não tem bem uma receita de bolo. Porque, por exemplo, para mim, eu trabalho com consultoria online também. Aí vem aluno que nunca treinou na vida. Aí tem aluno que já é meio intermediário, já treina há uns 2, 3 anos. Tem aquele aluno que acha que treina porque treina há 10 anos, mas a gente vai ver, não sabe treinar. Entendeu? Sempre tem isso. Aí eu faço uma entrevista com a pessoa, né? Você treina há quanto tempo? Tem algum problema ósseo, muscular? Como é que é a tua rotina? Treina quantas vezes na semana? Qual o teu objetivo? Aí ele responde um questionário, me manda fotos. Aí eu vou ver, avaliar isso aqui. Às vezes o que ele quer não é o que ele quer, não é o que ele precisa no momento. Aí eu tenho que falar para ele, acho que melhor você fazer dessa forma. Porque eu acho que dessa forma você não vai ter resultado. Porque eu sou bem... Às vezes até o pessoal fala assim, pai, tu é meio grosso. Não é grosso, é porque eu falo o que tem que ser feito. Mas me diz assim um exemplo, uma pessoa que não tem, tá assim, sem músculo, sem massa, e quer já pegar um peso... Nem pode, ele também nem vai conseguir. É porque, assim, por exemplo, uma pessoa que nunca treinou na vida, por exemplo, né? Ela diz, eu quero treinar, vou treinar 3 vezes na semana. A gente pode fazer um treino misto. Dividir o corpo em anterior e posterior. Por exemplo, no primeiro treino, ela pode treinar, se for homem ou mulher, por ser iniciante, né? Vai trabalhar a mesma musculatura. Então, pode treinar peito, ombro, tríceps, abdômen e quadríceps, por exemplo. Isso na segunda. Na quarta-feira, vamos de costa, bíceps, trapézio, posterior de coxa, glúteo, panturrilha e abdômen. Pronto, na terça. E aí, na quarta, no caso. Aí, na sexta, a gente pode colocar um exercício um exercício de músculos grandes, né? Por exemplo, costa, peito, no caso para mulher, pernas e glúteo. Sempre não tem bem uma receita. Sempre a gente vai avaliar o cliente, ver a disponibilidade de treino, o que ele já fazia, se ele treinava ou não treinava, daí a gente vai montar um treino em cima da realidade dele. Então, às vezes, muita gente vê assim, vou pegar um treino de fulano, tipo, ver na internet um cara grande, uma mulher bonita, bem feita, e fala assim, vou fazer o treino dela. Mas não vai funcionar. Pode funcionar? Assim, pode ajudar. Se você não estiver fazendo nada, ou estiver fazendo uma coisa bem errada, ou nada a ver do seu perfil, se der para encaixar o treino dela, pode funcionar, mas não é o ideal para você. Uhum. Então, tudo tem que ser por individualizado, né? Porque um dos fatores principais do treinamento é a individualidade biológica, ou seja, você é uma pessoa, ele é outra, então eu tenho que focar nos seus pontos fracos e trabalhar em cima da sua realidade. Eu não posso impor, você vai fazer isso e acabou. Não, a gente vai começar aos poucos, e você vai ter aquele feedback. Alisson, eu gostei. Alisson, eu não gostei. Alisson, eu tô achando o treino um pouquinho pesado. Então, não consegui fazer esse exercício. E como eu trabalho em consultoria, eu corrijo de que forma? Eles me mandam vídeos. E quanto mais o aluno tiver contato comigo, mais resultado ele vai ter. Porque eu vou estar como se estivesse acompanhando ele de perto. Entendeu? E aí,
O ideal é, como eu falei, você tem que ser amigo do personal e é como tu falou, vai ser um relacionamento de amor e ódio. O ódio e o amor ficam de mão dadas no relacionamento. Que é tipo isso, que é um sofrimento, mas um sofrimento que vale a pena. Né? Verdade. E essa questão de... Porque tem muita motivação, né? Ai, tô motivada, vou começar. Aí começa todo gás, aí só vai a primeira semana e depois não vai mais. Porque não tem a constância, exatamente, né? É outra palavra. A parte difícil, o que vai te dar resultado é a constância. Porque às vezes, na rotina que a gente leva atualmente, a gente trabalha muito, dorme pouco, não tem tempo para comer... Aí, às vezes, a pessoa, eu quero perder 10 quilos, vai pra academia. Aí começa a fazer spinning, não sei o que e tal. A pessoa não consegue manter isso por um mês. A pessoa vai parar, porque vai cansar, vai se esgotar. Principalmente não tendo nenhum tipo de acompanhamento nutricional e nem dormindo. A pessoa vai ficar doente, vai se lesionar. Então, o ideal é que isso seja de forma gradativa. Que ele veja, assim, um resultado acontecendo, que ele veja, assim... Pai, eu tô mudando, tô começando aqui. Tem gente que às vezes sobe uma escada, chega lá, já fica ofegante. Até isso que a pessoa tá treinando, começa a fazer uma esteirinha, nem na academia, começa a fazer uma caminhada todos os dias, ou dia sim, dia não. A pessoa já sente essa diferença, já se sente mais disposto, sobe uma escada, já não fica tão ofegante. Aí o cara já vê, eu tô melhorando. E aí vai aos poucos, tem que ser uma forma gradativa. Porque se for uma coisa radical, a pessoa não consegue levar por muito tempo. Toda mudança muito radical, brusca, assim, é difícil sustentar, né? Você não consegue. Sim, vamos para outra pergunta, Alisson. Dá para definir e hipertrofiar ao mesmo tempo? Mas definir é ficar definido, hipertrofiar... É crescer. É ganhar massa magra. Ficar grande, não é ficar monstro, como dizem. Mas eu como mulher, eu não quero ficar grande, assim, não. Eu quero diminuir. A definição é quando você tem massa muscular e você baixa o percentual de gordura para mostrar essa massa muscular. Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa for magra, e ela é magra, não tem gordura, ela não é definida, ela é apenas magra, porque ela não tem um aporte muscular grande. Aí a questão da hipertrofia, o que é? É o máximo de ganho de massa muscular possível, dentro da realidade do objetivo da pessoa. E a definição é o que é? Você reduzir, baixar o percentual. É uma capa, como fosse uma capa, tipo aqui. Aqui é o massa muscular e tem uma capa aqui, ó. Aí você começa a baixar o percentual, ó. Aí essa capa começa a colar na tua musculatura. Aí começa a aparecer os gominhos, a musculatura fica mais aparente. Aí definição é isso, ganho de muscular. É o ganho de fibra, né? No caso, de construção muscular. E dá para fazer os dois juntos? Dá, mas é uma coisa bem mais complexa. Por quê? Porque você já vai... Aí é para as pessoas mais... Tem duas hipóteses. Ou você é muito... Fugiu a palavra agora. Regrado, ou você já treina há algum tempo. Porque para você fazer isso, você tem que ter uma dieta adequada e você tem que seguir a dieta. É aquela pessoa chata, que a pessoa diz, né? Vai para um churrasco. Não, trouxe minha marmita aqui. Pronto, esse cara consegue fazer isso. Mas churrasco não é proteína? Não pode comer. Depende da quantidade. É por isso que a questão tem que ser regrado. Porque o que diferencia o emagrecimento pro ganho de massa muscular é a quantidade, não é um alimento. Porque eu posso muito bem, pessoal, não posso comer pão nem carboidrato. Você pode comer e deve, porque um só funciona com o outro. É como se o carboidrato ele é uma forma de transporte dos nutrientes para dentro das células para acontecer o ganho de massa muscular. Se faltar, não vai acontecer o processo, né? Essa questão é de bioquímica, não vai acontecer. É um processo químico que precisa de todos os nutrientes, é como se fosse uma receitinha. Tem que ter tudo ali, ó, pro teu corpo. Aí ele usa, se tiver faltando uma coisa, vai dar errado a receita. Então, dá para fazer? Dá, mas tem que ter um planejamento, tem que ter um aporte nutricional, você tem que saber pesar a quantidade de comidas, tudo direitinho, aí dá, assim, para você fazer isso. Massa. Sim, e eu recebi uma pergunta polêmica aqui dos internautas. Brincando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Treinar braço, isso é uma pergunta muito, assim, recorrente do público feminino. Treinar braço, vai aumentar o braço da mulher? Vai. Eu não quero meu braço grande, eu quero meu braço fino. Não vai. Não vai, tem outros benefícios também. Nada contra o braço, né, definido, musculoso. Mas até se a maioria das mulheres, se elas quisessem ficar fortes, elas não iam conseguir. Não, mas e quem faz crossfit? Tem mulher que faz crossfit não, é porque com o braço bem definido. O tipo de treinamento, né, deles é muito diferente da musculação. Porque na musculação a gente consegue trabalhar... Como é que eu posso dizer? A gente consegue lapidar.
Porque eu posso dar ênfase no meu ombro, se eu tiver, eu tô achando que tem um ombro aqui, dá para dar uma melhorada. Eu posso dar ênfase só no ombro. Na musculação. Isso. Já no CrossFit, não. Como tem muito levantamento de peso, empurrar, aí você não tem como isolar, né? Eles trabalham também de forma isolada, né? Que eles falam que é o músculos acessórios, que é bíceps, tríceps, eles trabalham de forma isolada, mas tem um dia certo. Mas como a modalidade, ela acontece dessa forma, não tem como dividir, né? Você não dá uma, eu quero trabalhar só meu ombro, eu quero trabalhar mais o glúteo. Lá não tem, você tipo agacha e tudo, é movimento completo. Então vai muito de da biologia da pessoa, da genética da pessoa, né? Da genética da pessoa e também da modalidade. Porque a modalidade, como é muito de empurrar, né, puxar, e aí você não trabalha de forma isolada, aí o físico de uma pessoa que treina CrossFit é bem diferente de uma pessoa que treina musculação. Sim. Mas a questão mais de definição é também a questão de dieta, a questão da alimentação. Né? E voltando para a pergunta, qual era a pergunta mesmo? Do braço. Treinar, né? Braço deixa a mulher masculinizada. Não deixa, e as mulheres, eu até falar, mulheres, treinem braço. Por quê? Porque se você quer ter uma perna legal, um glúteo, um posterior legal, você tem que treinar braço. Por quê? Porque quando você vai fazer uma sobrecarga no agachamento, onde é que fica a barra? Aqui no trapézio. Sim. Se você tiver um trapézio, você não tiver os paravertebrais aqui, as costas fortalecidas, nenhum abdômen, nenhum peitoral, você não vai conseguir evoluir de carga. É como se fosse um alicerce. Sim. Só que ao contrário, no caso. Como a carga vai ser de cima para baixo no agachamento, se você não tiver um superior legal, você não vai segurar a barra. Você vai se compensar de alguma forma. Aí isso pode trazer lesão, você pode ter algum problema... tipo cervical ou no ombro, você não vai conseguir evoluir carga de forma expressiva, porque você vai estagnar, porque teu corpo é como se tivesse partido no meio. Sim. Ele não, o mesmo volume de treino para perna, ela não põe para braço, ela fala, não vou faltar, hoje é braço, vou treinar amanhã glúteo, eu vou. Aí vai ficar essa descompensação. Aí, numa hora que eu estagnei, eu não vou conseguir aumentar. E ela não vai, por causa disso. Então, treinem braços que vocês não vão ficar fortes. Ó, que coisa interessante, né, Alice, tu falando aí. É como se o homem e a mulher fosse o contrário, né? Porque o homem, eu vejo um monte de homens que não treinam os membros inferiores, perna, não treinam. Assim, em salão acontecia muito. Assim, não, o quarto a gente vai treinar perna. Não, tu joga futebol. Mas é uma coisa completamente diferente. E né? A mulher não quer treinar a parte de cima. Achando que vai ficar E o homem forte. não quer treinar a parte de baixo, né? Os dois têm que trabalhar da mesma forma. E mulher e homem, tipo assim, o exercício é o mesmo para os dois, só muda o objetivo. Porque a mulher ela quer focar mais em perna, glúteo, né, posterior, panturrilha. Homem não, quer focar mais em peitoral, braço. Mas os exercícios é o mesmo. Não existe, treino para mulher... Só as cargas, né, que são diferentes. Aí não existe esse negócio, o treino para mulher é treino para homem. Não, o treino é para os dois. A diferença é a escolha de objetivo de cada um. Que pode muito bem um homem chegar para mim e falar assim, cara, eu quero dar um foco aqui, eu quero ficar com um pernão e tal. Beleza, dá para fazer. Tudo vai depender da escolha da pessoa, mas culturalmente vendo, realmente as mulheres não gostam de treinar braço e os homens também não gostam de treinar perna. E é importante mesmo, porque eu sou dentista, né? Eu sou dentista, o Daniel é dentista. Isso aí que eu ia falar. Eu tenho uma lesão aqui, mas é de fraqueza mesmo muscular. Fraqueza e movimentos repetitivos. Você todo dia tá naquele mesmo movimento. Ó. E já na musculação, não. Você fazendo musculação, você vai ativar músculos que você não tá usando. Ou seja, se você usar só um músculo, tipo aqui, no movimento aqui do dentista, você está usando esse músculo, os outros não estão sendo utilizados. Então, vai ter uma compensação, ou seja, vai ter músculo que está lá dormindo. E tu vai hipertrofiar esse. Aí começa a ter um desequilíbrio muscular. Um começa a puxar do lado, outro começa a puxar do outro. Aí você vai ficar com dor no trapézio. Geralmente, o dentista sente muito dor aqui, no ombro, por causa disso. Né? Exatamente. Lombar. Pois isso é porque causa um desequilíbrio muscular. Então, além um dos benefícios da musculação, né, é justamente isso. Causar o equilíbrio muscular. Tem vários, mais um, especificamente falando do que a gente estava dizendo aqui, é isso. Ele vai fortalecer e não vai deixar acontecer esse desequilíbrio, que isso vai te trazer várias dores, problemas posturais e várias outras coisas. Então, resumindo, homem e mulher tem que treinar tudo, né? Tudo. Dos pés à cabeça. Exatamente. Massa. E tem que gostar de musculação, né? Porque musculação é pra vida toda, né? E quanto mais você treinar, melhor. Porque ao passar dos anos, acontece uma coisa no nosso corpo, mais na mulher.
Mas não é uma doença, é uma... Perda de osso, massa óssea, não? Isso, o nome é sarcopenia, que é a perda da massa óssea devido à baixa hormonal que acontece. Então, você treinando, você consegue retardar esse processo. Aí você vai ter uns 70, 80 anos, você não vai ser aquela pessoa que vai estar numa cadeira sentada no tempo. Você vai estar brincando com seus netos, por quê? Porque você retardou isso com a musculação. E você pode praticar até... que isso vai ajudar muito, questão de mobilidade, força. Outro benefício da musculação, mobilidade, força, né, a longo prazo. Sim, ótimo. E como construir pernas torneadas e aquele bumbum durinho? Eu falei exatamente a pergunta aqui. Pronto, isso vai direto para as mulheres. É o que mais pedem. Chega para mim e fala assim, Alisson, eu quero ficar com a pernona no bundão, igual de fulano e tal. Assim, não, para mim, vamos com calma. O negócio não é bem assim, não. Porque envolve aqueles três, né? Exatamente. Três pilares, né? É o que eu falo. O pessoal porque a pessoa já vem falando assim, às vezes a pessoa vem até com uma foto. Eu quero ficar com essa mulher aqui, ó. Não dá. Vale-me Deus. Calma, vamos com calma. Porque a gente tem que trabalhar em cima do que a gente tem. Ou seja, a gente tem que ver, eu tenho que ver a necessidade dela, não o que ela quer. Porque às vezes o que ela quer, às vezes dá para encaixar, dá pra gente fazer assim, não, o corpo dela aqui, eu dá a devida avaliação, consigo. Não, a gente consegue. Mas aí a pessoa vem, eu quero ficar assim, eu falo assim, não, vamos com calma, vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos construir, vamos melhorando aos poucos. Aí a gente vai construir aquela perna, aí tudo isso vai envolver a questão da musculação, do descanso, do treino, da dieta, a divisão do treino. Por isso que é importante a gente fazer avaliação física e postural, porque a gente vai exatamente no ponto que ela precisa, às vezes ela nem sabe. Porque às vezes você pega, você treina de qualquer jeito, pegou uma ficha no YouTube ou na internet, você não olha façam assim, isso, né? não façam isso, porque tem que ser uma coisa voltada para você. Às vezes você está lá agachando com 100 quilos, 200 quilos, só que você só agacha até 90 graus e você não sabe por quê e não consegue descer mais. Às vezes você é todo encurtado e não sabe disso. E pode descer mais que 90 graus no agachamento? Se você para descer? Sim. É o ideal que desça, porque aí o glúteo só trabalha nos últimos graus, lá embaixo. Então, agachamento... Peraí, uma dúvida massa. Uma dúvida. O agachamento, eu acho que eu nunca soube agachar até hoje, porque eu não ia nem até 90. Pode tentar ver depois, né? Fazer um videozinho. Vamos agachar pra ver se o agachamento, não... Você pode 90 pode. E o máximo que puder para baixo. Pode. Só que, tem um posicionamento dos pés, né? Eles têm que ficar um pouquinho abduzidos. Quando descer... Abduzido é abertinho. Isso, um pouco não mais paralelo, aberto, né? assim, né? Aí você tem que descer, por isso que é muito individual de pessoa para pessoa. Sim. Quando você começa a descer, teu corpo ele vai funcionar por completo. Músculos estabilizadores, agonista com antagonista, você vai descendo. Quando você começa a fazer uma retroversão pélvica, é hora de você subir. O que é retroversão pélvica? É quando o seu quadril, ele concentra para dentro, assim. O seu quadril, o glúteo está aqui nessa posição, tem a curvatura fisiológica da coluna. Quando você começa a desfazer essa curvatura, o glúteo começa a entrar. Isso no agachamento. E aí você vai saber até onde você vai agachar. Só que você consegue aumentar isso. Como você consegue? Fazendo o trabalho da avaliação. Que a gente vai ver, a gente sabe qual músculo que vai estar encurtado, e vai, você tem que alongar isso aqui. E aí você tem que fazer um trabalho de mobilidade, a gente vai construindo aquele agachamento até ficar aquele agachamento perfeito. Aí a pessoa pode colocar carga, é que eu falo, antes de colocar carga, aprenda a treinar. Porque se você só colocar carga, a carga é Vai começando aos poucos, né? Isso. Primeiro pesos leves, o princípio da sobrecarga, ele é essencial para a hipertrofia. Você só cresce se você fizer a sobrecarga, porque o nosso corpo ele se acostuma. Né? Ele quer ficar sempre homeostase, ele quer ficar bem ali quietinho, ele não foi feito para a gente extravasar. Nosso corpo ele se acostuma com tudo, mas ele prefere ficar quieto. Então, quando você está num agachamento, você botou 100 quilos, você está fazendo 10, 12 agachamentos de boa, aí você tem que ter esse feeling e falar assim, tenho que aumenta lá 5 quilos ou 2,5. Aí continua fácil. Eu gosto muito de trabalhar com repetições de reserva. O que é repetição de reservas? Por exemplo, você tem, eu coloco lá na ficha, agachamento de 10 a 12 repetições. Por que de 10 a 12? Porque se o aluno estiver fazendo 12 fácil, ele sabe que dá para aumentar um pouquinho. Aí aumenta o peso e não a repetição. Aumenta outra dúvida. Vamos lá, outra dúvida. Pronto. Aí ele aumenta a carga, porque ele está chegando no 12 fácil. Ele aumentou lá 5 quilos. Ele chegou no 9 muito com dificuldade, 10, não conseguiu a 11 e guardou. A carga é essa. Quando ele começar a chegar no 12...
com facilidade, ele aumenta de novo a carga. Ou seja, quem vai dar esse feeling, o aluno tem que ter esse feeling e o próprio corpo dele que vai dizer. Porque você vai trabalhando, né, semanalmente, você vai ganhando aporte muscular, o corpo vai tendo adaptações fisiológicas, você vai tendo ganho de força, e aí acontece, o cara vê, dá para me aumentar. Então, aumentou ali... Aumenta a carga, Isso, e não a carga. repetição. Isso. A repetição ali é só para a gente mensurar até onde ele consegue ir com tal carga. Até o pessoal fala, por que 3 de 12, 4 de não sei o quê, 4 de 8 para crescer? Não, você tem que dar um estímulo para a musculatura e você usa essas questões de quantidade, de repetições, para mensurar o tanto de carga e até onde ele está indo. Porque se ele botar uma pessoa que pega 80 quilos no supino, se você botar 20, 20, 40, a metade, ele vai fazer 30 repetições, 40 repetições. Isso não é muito bom para hipertrofia. Então, ele tem que trabalhar sempre no limite dele. Mas esse limite, eu consigo limitar nas repetições. Não, então, peraí. Para hipertrofiar, para crescer o músculo, né, ganhar massa, Isso. tem que ser menos repetições com a carga mais alta. Seria o ideal. Não seja menos, porque a literatura fala entre 6 a 15 repetições. Aí já causa hipertrofia. Né? Mais que isso, já é outra coisa. Não, desculpa, eu quis dizer, faz 15, né? Mas 3 de 15. Não, é isso aí que eu tô falando. É porque, tipo assim, na literatura é de 6 a 15. Aí o que acontece? Para você ter a hipertrofia, você tem que trabalhar questão de força, né? E você tem que trabalhar nessa margem de repetições. Porque se você trabalhar com a carga leve, você vai fazer muitas repetições e você vai hipertrofiar, vai porque você nunca treinou, mas a longo prazo, né, uma pessoa que já treina, aquilo ali fica fácil para a pessoa. Né? Então, ela tem que dar uma sobrecarga naquele músculo. Aí, o que a gente faz? A gente coloca mais carga, consequentemente, se a gente colocar mais carga, a gente não consegue fazer o número de repetições mais alto, se a gente quiser. Fica o mesmo Isso, tanto... aí a gente trabalha nessa margem, de 10 a 12, para fazer, a gente põe carga para fazer 12 repetições. Não consegui, mantém essa carga. Tua carga é essa. Aí quando você começa... Porque chega na falha, que chama? Isso, próxima falha, né? Chega próximo. Dá para você também treinar até a falha, mas também não é tão interessante. Eu gosto de... Por que não? Porque você se desgasta. Explica o que é a falha, né? Porque o pessoal... Pronto, tem 3 tipos de falha, né? Falha concêntrica é quando você não consegue puxar. A falha isométrica é quando você não consegue segurar a carga. Tipo, você levantou, a carga cai. E a excêntrica, né? Que você não consegue segurar, no caso. Eu troquei. A excêntrica você não consegue segurar, a isométrica e a concêntrica que você não consegue puxar. Né? Você põe uma carga lá para fazer 10 repetições. Aí eu vou explicar por que não é tão bom treinar até a falha. Porque se você botar... Vamos lá, são 3 séries até a falha. Se você botou na rosca direta lá 20 quilos, fez até a falha. Consequentemente, na segunda, você não vai conseguir o mesmo número da primeira, porque você já deu quase tudo naquela primeira série. Aí, então, em vez de você manter uma coisa linear ou crescente, você vai decrescer. Você não vai conseguir aumentar. Vai ficar cansado já na primeira série, Isso, né? aí você na primeira fez 10, na segunda fez 8, na terceira fez 6 e na quarta consegui 3 repetições. Tem um período que a gente pode fazer isso? Tem, a gente divide entre macro, micro e mesociclos, né? Isso dentro de uma periodização. Mas eu gosto de trabalhar de forma linear, ou usando essas repetições de reserva. Porque você sempre vai... Porque, se for contabilizar, digamos, na primeira, quem é bom de matemática aí, tá com a calculadora aí na mão. Vamos lá, fiz 8 repetições 10 repetições na primeira. Tem que somar como aqui? Eu vou falando, o número vai só somando. Fiz 10 na primeira 10. série. Fiz 8 na primeira, ou na segunda. 8. Fiz 6 na terceira. 6. Aí fiz só 3 na quarta. 3. Eu fiz quantos movimentos? 27. Pronto, agora vamos fazer do método lá de repetições de reserva. Eu consegui fazer 12 na primeira. 12. Aumentei a carga, consegui fazer 11. Aumentei a carga, consegui fazer 10. 10. Aí eu consegui fazer mais 10 na quarta série. Deu quanto? 43. Tá vendo? Contra 27. Exatamente. Então, eu treinei mais com o mesmo número de repetições. Ou seja, isso é mais benefício do que... Mas a gente pode usar esse método de falha, mas não durante um mês. A gente pode fazer, tipo, uma semana, na outra semana faz uma semana regenerativa e depois já começa a mudar os métodos. Por isso que eu falo que não é tão simples, não é só, bota peso aí, levanta e acabou. Não, é um negócio bem complexo. Sim, e mesmo para quem quer emagrecer, pode fazer isso aí também? Pode, deve. E tem que
fazer, porque seria errado a pessoa que quer emagrecer ficar lá fazendo... Não, é porque assim... Faz 3 de 30. Não precisa, né? Não precisa. Você tem que construir massa muscular junto com o déficit calórico. Aí você vai ganhando massa muscular e perdendo percentual de gordura. Muita gente acha que emagrecer é ir para esteira. Não, você faz a esteira para melhorar a sua capacidade respiratória, seu VO2 máximo, né? Não para emagrecimento. Ajuda, mas para você emagrecer de forma saudável e de uma forma que você consiga segurar os ganhos, tem que ser dessa forma. Se você ficar só fazendo esteira, você vai emagrecer, mas vai ficar flácida, não vai ter força. E outra coisa, quando a pessoa não tem força, está sobrepeso, começa a fazer esteira, né, vai ter muito impacto articular. Aí, ou seja, você não vai emagrecer, não vai ganhar um problema de joelho, alguma coisa. Porque tem impacto e não tem musculatura para segurar aquilo. Então, você vai ter 2 prejuízos. Tá explicado. Sim, Alisson. E falando aqui de outro assunto, sobre jejum, né? A questão de treinar em jejum. Que me perguntam muito. É bom ou não? Vai depender muito do sujeito. Por quê? Porque, assim, é uma coisa bem particular e também vamos voltar à questão da nutrição. Porque se a pessoa ela não tem uma alimentação balanceada, se a última refeição dela foi muito... cheia de carboidrato... então foi há muito tempo, né? Por exemplo, ela, digamos que essa pessoa trabalha, chega 8 horas em casa, 8 horas da noite, fez um lanche ou jantou, né? E vai treinar pela manhã e quer ir em jejum. Não vou comer não, estou sem fome, vai. Com certeza essa pessoa vai passar mal, vai ter uma hipoglicemia, né? Porque ela não tem aporte nutricional, não tem fonte energética para fazer um treino daquele. Ou seja, então teu corpo vai avisar, para aí que o negócio aqui tá ruim, não tem energia nenhuma. Aí o corpo dá o primeiro aviso, o que é? Você começa a ficar meio tonto, suando frio. Sim. Aí você para. Pode dar hipoglicemia, né? Hipoglicemia. Que é a baixa do açúcar no sangue, né? Isso. Aí se você continuar, você pode desmaiar, como já aconteceu de eu ver aluno desmaiando dentro da academia por causa disso. Porque viu, vou fazer aqui um jejum intermitente, achou legal, viu que a pessoa que fez teve resultado e ficou tipo 12, 16 horas sem comer, foi treinar, desmaiou, né, na academia. Por isso que o ideal é você ter um acompanhamento nutricional. A questão que eu falei, treinar de jejum, dá, mas isso é muito de pessoa para pessoa. Pelo menos no meu caso, o melhor horário que eu gosto de treinar, que eu me sinto mais assim disposto, é depois do almoço. Porque eu já fiz uma refeição pela manhã, uma no meio da manhã, almocei, aí eu vou treinar. Então, tem um aporte ali para fazer o treino que eu quiser. E aí tu pode fazer o jejum depois do treino, né? Não é porque também pode, não. Mas como eu sigo uma dieta como 3 em 3 horas, né, que também isso é uma estratégia. Porque eu poderia também fazer 2 ou 3 refeições no dia e comer tudo, porque tudo é questão de bater calorias. Né? Por isso que você tem que sempre ser amigo do seu nutricionista ou procurar um. Porque isso tem que estar muito bem alinhado com o seu treinamento. Porque às vezes você pensa, eu vou ficar com fome, vou treinar que eu vou emagrecer mais. Às vezes não vai. É como eu te falei, aquela questão da receitinha. Teu corpo precisa daqueles nutrientes. Se você não tiver aquilo, teu corpo não funciona de forma adequada. Aí, ou seja, ele vai compensar de alguma forma. Ele acaba usando massa muscular. Porque ele vai procurar a fonte mais rápida de energia que ele tiver, ou seja, massa muscular. Não tem outra, está com fome, as reservas de carboidrato, de glicogênio está tudo lá embaixo, então ele vem para cá tu mesmo, tentou, só vai tu. Então esse negócio de jejum tem que ter cuidado, né? Isso, a questão de treinar vai depender muito da pessoa. Se a pessoa tem aquela... Já tem um costume. E é acompanhado. Exatamente, aí sem problemas, mas agora a pessoa não tem costume, vai fazer achando que vai queimar mais caloria, né, ou vai emagrecer mais rápido, aí isso pode ser, né, não tão legal. E uma perguntinha aqui que eu tenho, uma dúvida. Tem gente que faz musculação, mas o peso na balança não está baixando. Pode ser alguma coisa na dieta? Não, isso acontece muito. Ou está ganhando muito massa magra? Acho que não, né? Porque massa magra também não se ganha. Isso acontece muito. Como eu te falei aquele exemplo. Às vezes a pessoa vem para mim e fala assim, quero perder 5 quilos em um mês. Eu falei, calma aí, não dá não. Nossa, é uma máquina. Porque geralmente quando a pessoa não tem um percentual de gordura tão alto que quer emagrecer e você começa a treinar com peso resistido, né, com carga, né, você começa a fazer uma troca. Realmente o que acontece é isso. Você acaba ganhando massa muscular
e o seu percentual começa a baixar de forma quase que simultânea, e seu peso, às vezes, não baixa tanto. Agora, tu vai fazer as medidas, por isso que é interessante você fazer uma avaliação nutricional e uma avaliação com um professor, com um personal. Você vai ver, você perdeu 6, 7 centímetros de circunferência de abdômen. Aí você, às vezes, nem queria perder 5, mas perdi 1,5. Assim, eu perdi 1,5 em um mês, muito pouco. Esse personal não presta, esse nutricionista é doido. Aí você vai ver lá no retorno, perdeu um absurdo de medidas. Aí acontece muito disso, né? Isso, que a pessoa não baixa muito o peso, por isso que você não tem que esquecer a balança. Você tem que trabalhar com percentuais, circunferência e aquele feeling visual, né? Você vai sentir que as suas roupas estão ficando apertadas na perna, aqui na cintura começa a ficar frouxo. E aí vai. Você tem que esquecer a balança. Deixa a balança lá só no dia do nutricionista. E é difícil, viu? Você dizer, tem que esquecer a balança, né? Pra gente, mulheres, tem né, gente meninas? Que chega na academia, chegou, se pesou, saiu, pesou de novo. A balança, às vezes eu sou amiga, às vezes eu sou inimiga, às vezes eu quero tacar a balança lá na parede. Se tiver o seu peso real, é quando você acorda. Você acordou, foi no banheiro, se pesou lá, aquele ali é teu peso real. Depois do almoço, se for pesar, já vai dar 1 quilo, 1,5 quilo mais. À noite já vai estar essa mesma coisa, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Não vai ter um peso exato, entendeu? Então é melhor esquecer, fazer por onde, né? Fazer o negócio acontecer, fazer ter seu dinheiro valer, exatamente, né? Ter constância. Às vezes você tá assim, tô constância, cansado, determinação. Eu não vou treinar hoje, eu tô cansado. Mas vai, nem que faça um treino mais leve, mas você teve um gasto calórico, deu uma manutençãozinha, mexeu o teu corpo. Aí não foi aquele treino, o melhor treino da minha vida, mas você não deixou de ir. Então, isso contabiliza. Aí no outro dia você vai estar se sentindo melhor, mais descansado, porque você não deu tudo de si no treino no dia seguinte, você consegue treinar melhor. Então, é a constância, a adaptação, é aquilo que eu te falei. Tem que ser um negócio gradativo, um negócio saudável. Não pode ser aquela loucura, não. Tem que ser um negócio... E, tipo assim, a gente tem assim na mente que pra ter efeito, tem que ficar lá, como tu falou, né? Tem que ficar lá na academia, vou passar 3 horas na academia. Não precisa disso, né? Não, é porque assim, vai tudo depender da disponibilidade da pessoa. Porque, por exemplo... Se a pessoa treinar 5 vezes na semana, né? Você pode diluir o treino dela, que ela vai passar 45 minutos, 50 minutos na academia. Mas tu fala só musculação ou tem a parte aeróbica também? Porque pra mulher sempre tem... Pronto, faz a parte aeróbica, né? Porque a aeróbica você tem várias estratégias, né? Que você pode fazer o HIIT, né? Que você pode fazer intervalado, né? Em vez de você fazer... O HIIT é bem rápido, isso, assim. Você vai intercalando, aí vai ver só a questão do tempo. Por exemplo, você pode fazer 10 minutos de esteira. Você corre 1 minuto, no máximo, e recupera o outro, 30% da sua capacidade máxima. E vai alternando. Que são os tiros, né? Eu conheço como tiro, que eu li até um livro, não esqueci o nome, que ele fala isso. É um gasto calórico absurdo, né? Tem aquele efeito EPOC, porque gasta a questão do oxigênio. Você fica até 48 horas gastando caloria, até teu corpo voltar ao estágio que ele estava, que era repouso absoluto. Porque você mexe com o seu corpo todo. Quando você sai assim bem da sua zona de conforto, né? Aí é o que eu estava falando. Se você treina 5 vezes na semana, você consegue diluir o treino. O seu treino ser uns 35, 40 minutos, 50 minutos, isso com aeróbico, né? Agora, se você treinar 4 vezes, aí esse tempo já vai aumentar um pouquinho. Por quê? Porque a quantidade de exercício vai ter que aumentar para suprir o que você quer. Aí, se eu tenho 3 vezes na semana, aí o treino pode passar de 1 hora, 1 hora e meia. Isso não é ruim, mas é o que eu te falei, vai depender... Tem que ter o descanso, né? É o mais importante. Vai depender da disponibilidade do cliente. Eu só posso treinar 3 vezes, então o treino dele vai ser um pouquinho mais longo. Eu só posso treinar 4, então vai dar pra gente enxugar e dividir o treino. Treino 5, né, que é o ideal. Perfeito, o cara treinar 5 dias na semana, é top. E aí o treino fica mais... Alternando os músculos, né? Isso, sempre tem que ter a divisão para não dar choque, que eu falo, né? Que é você não treinar a musculatura mais de uma vez, porque isso, em vez de crescer, faz atrapalhar. Certo. Eu já me consultando aqui, o HIIT pode... É porque eu tô levando choque na esteira, não sei porquê. O HIIT pode ser no elíptico? Pode eu acelero e diminuo. Pode ser no elíptico, pode ser em bicicleta, pode ser na esteira, pode ser na pista mesmo. Pode ser correndo. Isso, né? Correndo, normal. Certo. Pode ser em bicicleta. Não, aqui, a gente só tá na metade. E agora? Tá 2 horas aí. Tem que fazer a parte 2, então. Fazer o retorno. Gente, agora vai ser tiro, HIIT mesmo. Sim, as outras perguntas, né? O suplemento para melhorar os resultados. Pronto, o suplemento acontece muito da pessoa chegar para mim e já falar assim, isso quer que eu tome, eu queria emagrecer, queria isso, queria aquilo.
Antes de você suplementar, você tem que aprender a comer. Por quê? Porque o suplemento é só um complemento do teu corpo precisa. Então, não precisa tu se encher de coisa para ter o resultado e, às vezes, o pessoal acaba botando a culpa no suplemento. Porque o suplemento é só um complemento, é só para te dar uma forcinha, te Mas ajudar. é tipo suplemento de quê? Porque tem suplemento... creatina, Pronto, tem um monte de coisa. Um suplemento básico que funciona para todo mundo e para qualquer objetivo, creatina. Pronto, creatina é um tipo de aminoácido que ele cria uma reserva no teu corpo, certo? E você vai ficar utilizando ela porque ela melhora a questão da recuperação muscular, intra e pós-treino, né? E é uma suplementação barata e é fácil de tomar. Você pode misturar É um aminoácido que vai virar proteína, né? Ele vai ajudar na construção na construção. de proteína. Não tem. O pessoal fala, dá pedra no rim, não dá, não. Você pode, até idosos tomam isso para aumentar a questão da massa muscular, para melhorar. Mas na alimentação normal, não existe essa creatina na alimentação normal? Tem carne vermelha. Só que para você ingerir a quantidade de carne vermelha para bater isso, você tem que comer muita carne. E hoje em dia, você meio que, também o preço das coisas, né? Você fica meio que alternando, né? Uma carninha, um franguinho no dia e tal. E aí, é por isso que eu falo, é uma suplementação barata e ela realmente ajuda, ela te dá resultados reais. Então, a melhor suplementação que eu indico para qualquer objetivo, creatina. Pronto. O resto é você aprender a comer e pronto. Aí, se precisar de um wheyzinho, whey protein, né? Que é a proteína do soro do leite e tal. Ou caso você tenha algum tipo de alergia, seja tolerante, aí... Isso, tem o whey isolado, tem o whey vegetal. O vegetal, Vamos lá para a próxima? Sim, vamos lá para a próxima. Vamos lá, questão do retenção líquida. A forma mais fácil de você diminuir a retenção de líquido é beber água, né? Tem um cálculozinho que você bota 35 ml por quilograma. Você multiplica isso, vai dar a quantidade de água que você tem que beber por dia. Você beber nessa quantidade de água, já não vai mais reter tanta água, porque o nosso corpo, quanto mais água a gente bebe, mais ele expele água. Quanto menos a gente bebe, mais ele retém. Tá? O abdominais, posso fazer todo dia? Não. O abdominal é um músculo como qualquer outro, tem que ter descanso. Então, você pode fazer dias alternados ou 3 vezes na semana. Qual outra era... E o exercício para perder a barriga e o culote, né? Pronto. Não existe nenhum exercício no mundo que queime gordura de forma localizada. É de forma localizada, né? Integral. Porque muita gente, eu queria um exercício para perder isso aqui, ó. Não dá. A pessoa já é magra, já tá ali, mas tem aquela gordurinha na barriga. Aí você tem que realmente treinar, né? Fazer uma dieta para aquele tecidozinho adiposo ir embora dali. Não tem como, fazer um exercício para culote aqui para ele queimar só ali. Não dá, não. Tem que ajudar na alimentação, né? Tem que ir alimentação e treino. Não tem outra estratégia, não. Pronto. Foi? Então, Alisson, para encerrar, eu queria que você encerrasse aí dando uma dica para quem quer iniciar nos treinamentos, nas musculações da vida aí, que é tão importante na musculação. A gente devia dar mais... esporte, né? Nem só a musculação, né? Todo esporte, mas a musculação é bem completa, né? Dá para você trabalhar todas as variáveis, todos os músculos, né? Dá para você trabalhar a questão da parte cardiorrespiratória, esteira e tal, né? Mas eu digo assim, como eu falei, não precisa fazer nada radical. Se você pode, correr no seu próprio condomínio, né? Fazer uma caminhadinha, dia sim, dia não, ou todos os dias, ou gosta de natação, mas faça alguma coisa, se mexa. Pelo menos para iniciar, né? Porque não é questão de só musculação que é boa, não. Você tem que primeiro gostar da coisa. Porque se você fizer uma coisa que você não gosta, você não vai ter constância, você vai parar. Então, é ideal que você dê uma passeadinha, fazer uma natação, fazer um ciclismo, fazer um crossfit. Ali, a atividade que você se identificar, vai lá, agarra e fica fazendo. Né? Não adianta eu falar, tu vai fazer musculação e pronto. Não vai, isso não funciona. Então, tem que partir da pessoa, né? A pessoa tem que gostar. Às vezes a pessoa não gosta de nada, vamos para musculação mesmo, que lá dá pra fazer tudo. Ótimo. Então vai assim. E fala aí do teu Instagram, como é que o povo meu te Instagram encontra? é Alisson com I, né? Alisson Bandini, BANDNI, né? Lá eu posto sempre dicas, faço caixinha de perguntas, caso vocês tenham mais dúvidas, só perguntar lá que eu respondo todo mundo, certo? E atende online? Isso, trabalho em consultoria online, na própria bio do meu Instagram, tem um link, é só clicar lá que já direciona para o meu WhatsApp, a gente já troca uma ideia, eu já passo lá como tudo funciona. E presencial aqui em Fortaleza, Isso, né? geralmente eu atendo, pode falar? Pode. Lá na Green Life do Eusébio, né? Eu atendo lá na Green Life do Eusébio. Sim. Isso, chique. no presencial. Chique. Melhor do que a concorrência.
Não é não? Aí, caso tenha interesse, né, de estudar algum tipo de horário que eu tenha disponibilidade, também é só falar comigo lá que a gente tenta encaixar lá, se der. Show! Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Gente, ó, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá o seu like aí, comenta o que aqui embaixo? Bota mais perguntinhas lá. Bota mais perguntas aqui pro Alisson para ele responder vocês, tá? Quero agradecer aos nossos apoiadores. Espectadores também. Passa aí os apoiadores. Os apoiadores, Clínica Nova Odonto, Dentista Responde Oficial, vai? Dentista Responde Oficial, se você quiser saber mais sobre odontologia no YouTube e Instagram. O meu, né, gente, doutora Carolina Paiva, meu Instagram aí. A foto não tem nada a ver, mas é isso mesmo. E se você quer aprender tudo sobre investimentos, vai lá no YouTube e no Instagram do Manual do Dinheiro Oficial. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.